Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, dos versículos 10 ao 13. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Salmo responsorial retirado do Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação, que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, dos versículos 26 ao 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meditando a palavra de Deus. A primeira leitura contempla parte da chamada quinta confissão de Jeremias. Depois de ser seduzido pelo Senhor e se deixar seduzir, o profeta proclama a justiça divina e torna-se alvo de zombaria e calúnia. É alvo de injúrias e armadilhas por parte daqueles que não suportam a palavra profética da verdade e da justiça. Por isso confessa seu desejo de abandonar a profecia. Mas no final das contas constata a presença de Deus ao seu lado e reza confiante: O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. O Evangelho se insere no contexto do sermão missionário. Jesus envia seus discípulos, exortando-os ao temor e à confiança em Deus durante seu percurso missionário.
Como o Senhor esteve e está ao lado de seus profetas, como se viu na primeira leitura, o Cristo protegerá sempre seus apóstolos, profetas missionários. Jesus insiste por 3 vezes com os discípulos: não tenhais medo. Não temer pregar a verdade e o evangelho por medo de quem não tem nenhum poder sobre a vida humana. Essa é a ordem de Jesus. A incumbência e o dever do discípulo missionário é pregar e anunciar a verdade do reino. O restante é por conta de Deus e de Jesus. Não tenhais medo. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.